Vamos ler o verso 1, Atos 3, verso de número 1. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado o homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. Eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Somente esses versos para pensarmos um pouco na palavra do Senhor Jesus na noite deste domingo. Todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é um único livro histórico que nós vamos encontrar dentro do Novo Testamento. Quando eu falo em livro histórico, a história não parou. A história está sobre as nossas responsabilidades de continuar a fazer o nome de Jesus eternamente e grande nesses últimos dias. Lucas vai registrar, através desses homens, a ação do Espírito Santo e a expansão de sua igreja. Lucas ele vai precisamente trazer alguns detalhes de pelo menos 2 homens que são marcados em nossa história bíblica sagrada. Lucas vai dividir o livro de Atos em 2 homens, um por nome de Pedro e o outro por nome de Paulo. Todo o livro de Atos vai girar em torno da ação do Espírito através da vida desses homens. E quando nós lemos Atos capítulo 1, nós vamos ver, nós vamos perceber que há uma promessa acerca do nosso Senhor, acerca do Espírito Santo. Capítulo 1 é o livro ou o capítulo da promessa. Atos capítulo 2 é o texto do cumprimento da promessa, pois é lá em Atos 2 que nós vamos encontrar o best-seller do livro de Atos para nós que somos da linha pentecostal. É lá em Atos 2 que nós vamos ver a descida do Espírito Santo, e a Bíblia diz que é um som como de um vento veemente e impetuoso, invadiu o lugar onde eles estavam, e línguas foram repartidas como que de fogo. O Deus que batizou, o Jesus que soprou o vento em Atos dos Apóstolos, é o mesmo Jesus que sopra o vento no século 21. Ele está pronto para operar em nossas vidas. Cabe a cada um de nós estar com o coração dilatado e os nossos ouvidos atentos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 3, nós vamos ver, nós vamos perceber esses homens já cheios do Espírito Santo. O Senhor já havia derramado sobre eles uma autoridade sobrenatural. E no texto em que nós lemos, Pedro e João estão se dirigindo à oração. Percebam que Pedro e João, eles estavam se dirigindo
a oração. E nós aprendemos algumas lições desse texto em que nós lemos, de Atos capítulo 3. E a primeira lição que nós podemos aprender com esses homens aqui é que tanto Pedro quanto a João, eles eram homens de oração. Um dos termômetros de nossa igreja é a oração. Nós só venceremos através da oração. Sem a oração nada acontece. Sem a oração não há cura. Sem a oração não há resgate de vidas em favor do reino de Deus. Sem o trabalho da oração e sem uma vida de oração, é impossível haver salvação de almas para que o nome dele possa ser glorificado. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, e isso vai acontecer às 3 horas da tarde. Todo o judeu tem o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia, e o relógio de oração para o judeu serve de exemplo para nós, porque os judeus vão orar às 9 horas da manhã. Um judeu vai orar ao meio-dia, e como no texto vai dizer que eles estavam indo em direção ao templo à hora 9, e a hora 9 para nós é às 3 horas da tarde. Pedro e João não quiseram e não se importaram em sair no calor escaldante da tarde para buscar a Deus. A primeira lição que nós aprendemos com este homem é que esses homens tinham uma vida de oração. A oração era a prioridade da vida dos apóstolos. Quando nós lemos Atos capítulo 1 e o versículo de número 14, a Bíblia faz questão de dizer que todos perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Percebam que esses homens estavam orando antes do cumprimento da promessa. Esses homens estavam orando para que a promessa pudesse se cumprir em suas vidas. O problema da nossa geração é que não já quer mais pagar o preço em oração e quer que Deus cumpra com a sua promessa. Esses homens estavam orando, mesmo antes da descida do Espírito, eles estavam buscando a Deus e se fortalecendo. Quando eu leio Atos capítulo 4, e agora o versículo de número 29, ao versículo de número 31, a Bíblia diz: agora que os discípulos vão dizer, agora, Senhor, olha para as ameaças dele e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Percebam que logo após esses homens receberem a promessa do Espírito, esses homens ainda continuavam a buscar a Deus em oração. E a oração nesse texto de Atos 4 era uma oração que talvez para você não faça sentido, mas para nós que somos servos do nosso Senhor Jesus, devemos estar orando sempre para que Ele possa nos dar ousadia para pregar a sua palavra. É através da palavra que vidas são libertas. É através da palavra que há conversão de vidas e o nome dele é glorificado. Havia uma perseguição ferrenha sobre eles.
A Bíblia diz que havia ameaças sobre eles, e eles não paravam. Eles diziam e clamavam a Deus em oração, para que o Senhor pudesse dar a ousadia, para que eles pudessem ainda pregar a sua palavra. E o texto de Atos 4, e o verso 31 vai dizer: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Todo canto, todo ambiente em que há uma oração faz tremer o lugar. Quando nós oramos, o céu se move em nosso favor. Quando temos uma vida de oração, uma vida de busca, de intensa oração a Deus, a palavra é revelada ao teu coração, e o nome dele vai ser glorificado quando vidas forem salvas através da palavra. Não tem, meus irmãos, como dar errado. Crente que ora e busca a Deus em fervente oração, tenha certeza que sairá vitorioso de todas e qualquer batalha. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Uma igreja sem oração é uma igreja espiritualmente morta. O que vai pulsar a igreja é a oração. Certa feita, meus irmãos perguntaram a Charles Spurgeon, porque ele, o que acontecia pelo sucesso da vida ministerial de Spurgeon. Ele diz: eu trabalho de joelhos. E ele vai completar a frase dizendo: o lugar santo da minha oração vale mais do que as minhas ou a minha biblioteca inteira. O momento em que você estará a dialogar com o Senhor é o momento em que Ele vai te encher com o teu espírito e vai fortalecer a tua alma, vai animar o teu coração entristecido, vai tirar aquele sentimento de morte, de tristeza do teu coração. É através da oração que Ele vai gerar vida em cada um de nós. Aleluia. E a segunda lição que nós podemos aprender com esses homens aqui é que eles vão dar um testemunho de vida. Mas é interessante, irmão Edson, quando nós lemos: estava sendo levado um coxo, um homem coxo, dependendo da sua tradução vai estar aleijado. Ele vai dizer que esse homem era levado diariamente à porta do templo, e não era uma porta qualquer. Essa porta aqui é a porta formosa de Jerusalém. Alguns vão dizer que essa porta também é chamada como a porta dourada. Alguns historiadores vão nos registrar que essa porta era de bronze polido e era necessário aproximadamente cerca de 20 homens para que pudesse abrir essa porta. E o texto vai dizer aqui que todos os dias alguém pegava esse homem e levava até a esta porta. E é interessante que essa porta ficava do lado leste. Quem está entrando em Jerusalém vai se deparar com essas portas nos dias de hoje.
Se você tiver a oportunidade para viajar para Israel, vocês vão perceber, ou até mesmo pesquisar em suas casas, que quando você colocar, talvez no Google, Porta Formosa, vocês vão ver uma porta fechada. E essa porta existe até hoje. Essa Porta Formosa, ela existe até hoje. O que está acontecendo ali em Israel é que está falando acerca do que já proferiu Ezequiel no capítulo 44 e o versículo 1 e 2, aonde o texto de Ezequiel vai dizer que essa porta se fecharia, porque lá havia passado o Messias. E é interessante que essa porta não é fechada por qualquer um. Essa porta foi fechada, a quem diga, pelos irmãos muçulmanos, porque eles sabiam, eles tinham noção de uma profecia que há sobre a nação de Israel, que o Messias, o prometido, quando ele vier novamente, ele vai adentrar por essas portas que hoje estão fechadas. E para dificultar, pensando eles que dificultaria a vida do nosso Senhor, eles fecham essa porta até os dias de hoje. E para completar ainda, eles fazem um cemitério de frente a essa porta, porque eles sabiam que o Messias, sendo alguém puro, não poderia tocar aonde houvesse cadáver. Mal sabia eles, diácono Macário, que quando o nosso Senhor fincar os pés no Monte das Oliveiras, que é de frente para essa porta, haverá um terremoto e essa porta vai se abrir. Queira o inferno ou não acreditar, o Messias vai entrar por essas portas chamada Formosa e irá de implantar o seu reino milenar, e o nome dele vai ser glorificado eternamente. Não tem como parar o nosso Senhor. A tentativa humana pode até para eles pensar que vão conseguir obter êxito, mas nós servimos a um Deus que Ele manda no céu e manda no inferno. A autoridade está sobre a vida dele e é o nome dele que é glorificado. Esse homem era levado diariamente para essa porta. Por que esse homem era colocado direto nessa porta? Havia outras portas, há quem diga 12 e há quem diga 8 portas. Todas essas portas estão abertas nos dias atuais, exceto essa porta que é chamada Formosa. Mas a gente fica pensando por que é que esse homem trazia esse coxo até a porta. E quando a porta era polida, quando a porta, o sol batia ou refletia sobre a porta, ela refletia sobre aquele mendigo, ou sobre aquele coxo, aquele paralítico. E ele é colocado de uma maneira estratégica naquele lugar. Por quê? Quem subia para o templo para adorar, estava com um coração mais movido. E assim ele conseguia faturar alguma coisa. Mas o que vai parar para a gente pensar é que todos aqueles que se dispõem a vir ao templo
tem alguma coisa para oferecer, tem alguma coisa para depositar aos pés do Senhor. E a pergunta que ecoa em nosso coração é: o que trouxemos para celebrar a Deus? Será que viemos de casa apenas para cumprir um ritual litúrgico? Ou viemos de casa para adorar e bendizer aquele que eternamente é excelso o nome? Ou será que viemos para engrandecer ao Cordeiro Santo de Deus? Será que você trouxe glória a Deus na noite deste dia? Será que você trouxe aleluia na noite deste dia? Se você trouxe para celebrar a Ele aqui, então abre a tua boca e glorifica ao Cordeiro de Deus. Espírito Santo de Deus. Jackson, ele é colocado ali porque ele sabe que quem vem para o templo vem com algo para oferecer. O problema de hoje é que muitos de nós vêm para o templo, mas vem vazio, está seco, está carecendo do enchimento do Espírito sobre a vida. Já não glorifica mais, já não adora mais, é seco, não chora, não se alegra, não abre a boca para adorar. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer: quando você vier até na minha casa, venha com algo para oferecer. No versículo 3, a Bíblia diz: vendo, quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que ele desse esmola. Ele já estava acostumado. Sabe aquele tipo de cidadão e de cidadã que já está acostumado a viver mendigando? Pede um aqui, pede um ali e fica até atribulado se alguém não der. Mas aí é interessante que no versículo 4, Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse: olha para nós. Percebam que tanto Pedro quanto João estão em uma sintonia espiritual. É ao mesmo tempo, quando o paralítico vê, os olhos dele fixa diante do paralítico. E eles dizem: olhem para nós. Isso fala de testemunho. Isso fala de testemunho. A pergunta é: os paralíticos lá fora, que observam você e eu vir para o templo, agora a pergunta é: nós estamos testemunhando daquilo que o Senhor fez em nossas vidas? Alguém que tem uma vida cotidiana em oração tem uma autoridade para dizer: olha para nós, olha o meu testemunho, olha o testemunho desse aqui, olha para nós. É interessante que o texto vai dizer: ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Talvez ele esperasse que os apóstolos aqui fossem colocar a mãozinha no bolso e puxar umas moedinhas e depositar.
pensou errado. Pensou errado. O que o texto vai dizer aqui é: Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Aquilo deve ter causado uma indagação ao coxo. Ele não tem ouro, ele não tem prata. O que é que esse homem tem a me oferecer? E a pergunta é: o que nós temos de oferecer para aqueles que estão em uma paralisia espiritual lá fora? E aí? Ele continua dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O que Pedro e João tinham é o que está faltando em muitos de nós. Estamos no templo, participamos do templo, mas não temos a autoridade que esses homens têm. Porque ele estava no templo. Pedro e João não eram os primeiros a entrar no templo, porque na continuação do texto vai dizer: e vendo aquelas pessoas que estavam no templo, que ele era o paralítico, ficaram pasmados. Perceberam aí a diferença de quem vem para o templo seco, vazio, para quem vem para o templo cheio do Espírito, com autoridade dada por Deus? Talvez no caminho da tua casa alguém te observou a maneira que você veio, da maneira que você está se comportando diante da presença do Senhor, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que possamos e pedir a Deus autoridade espiritual sobre as nossas vidas, para como Pedro e João fitou os olhos daquele homem e disse: levanta-te e anda, que Deus nessa noite possa derramar autoridade sobre o teu lar, possa derramar autoridade sobre a tua vida, sobre a tua família, e você profetizar aqueles que não têm o caminho diretamente com ele, e dizer: levanta-se e anda, procura Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Isso eu lhe dou. Porque é que nós temos, batemos em nosso peito e dizemos que temos Jesus em nossa vida e não compartilhamos Ele com ninguém. Ai, Senhor. Estamos vivendo em um evangelho egoísta. O evangelho: se eu vou para o céu, o meu vizinho que desça ao Sheol. Jesus morreu por você e pelo teu vizinho também. Então cabe a cada um de nós anunciar ao reino de Deus, porque de um pouquinho de tempo a trombeta soará e o nome dele vai ser glorificado. Eita Deus. O versículo 7 diz: e pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Percebam que ele diz: o que eu tenho, eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Glória a Jesus. Além dele proferir umas palavras cheias de autoridade, ele agora vai estender a mão, como simbolismo de dizer: eu estou aqui. Eu não só anunciei, como também vou te levantar.
E o texto diz: imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Oh, glória a Jesus. Aleluia. É necessário estendermos a mão dentro de nossas igrejas, aqueles que estão com uma paralisia espiritual. Tem muita gente paralisada espiritualmente dentro de nossas igrejas. Estamos precisando, como autoridade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, estender a mão àquele irmão, àquela irmã que verdadeiramente sabe, reconhece o poder de Deus em sua vida, para que ele possa continuar a caminhada, independente da situação que passou ou não. É momento de caminharmos e prosseguirmos para o alvo, que é o nosso Senhor. Oh, aleluia. O verso 8 diz: e dando um salto ficou de pé. Tem uns crentes que não gostam muito não, né? Eita Jesus. Mas crente cheio do Espírito, ele não consegue se controlar. O texto diz que a transformação aqui foi imediata. Quando ele estende a mão, que ele levanta os tornozelos, volta ao normal, e de um salto ele fica de pé. Mas é interessante que ele vai dizer: começou a andar e entrou com eles no templo. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Geralmente Jesus nos cura de nossa paralisia. O problema é que quando nós somos curados, libertos, não entramos para dentro do templo. Preferimos seguir uma vida secular longe do templo. É por isso, meus irmãos, que nós estamos precisando aprender com esse coxo. Ele é curado, e no que ele é curado, ele salta servindo dentro do templo. E o texto vai dizer: pulando, estava cheio do Espírito e louvando a Deus. É uma forma de gratidão a Deus. Ele sabia que o poder que estava e foi derramado sobre a vida dele. Um crente novo, convertido, cheio do Espírito Santo, irmã Maria, ele pula, ele glorifica, ele exalta, ele bendiz ao Cordeiro Santo de Deus, ele louva o nome do Senhor, independente de quem está na esquerda, na direita, achar ruim ou não, ele só importa é adorar. O negócio dele é com o céu, o negócio dele é com o Senhor. Então deixa de besteira, adora da maneira que ele te apraz, e apraz ao nome do Senhor Jesus. Se quiser glorificar, glorifica. Se quiser dar aleluia, dá aleluia. Dá uma rachada de língua estranha. Queira o inferno acreditar ou não, aqui ainda é uma igreja pentecostal que prega que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Aonde estão os crentes cheios do Espírito nesta noite? Levante a sua mão para adorar o Cordeiro de Deus. Imagina, pastor, como aquele coxo pulava sem parar. Para descansar,
E a mandará o que a e a comandará suricandará. Deixa o Espírito falar no teu coração. Talvez há muito tempo que você já não falava mais em línguas estranhas. Ah, meu irmão, tem uma teologia do diabo dizendo que os não cessaram, mas aqui em Nova Conquista não. Jesus ainda fala em meio aos louvores, Jesus ainda fala em meio à profecia, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Então nesta noite, seja cheio do Espírito. Verso 9 diz: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola sentado à porta formosa no templo. E ficaram muitos admirados e espantados com o que tinha acontecido. Não tem como termos um encontro com o nosso Senhor. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e permanecer da mesma forma. Não tem como dizer que é cheio do Espírito Santo e viver em uma frieza espiritual. Não tem como dizer que é cheio do Espírito Santo se não louva, se não glorifica, se não adora, se não, ai Jesus dos crentes, se não dá testemunho lá fora. Quem é cheio do Espírito Santo leva as características e a virtude do Espírito sobre a vida. Glória a Jesus. Fica de pé para nós orar.